Platão nos conta que, certa vez, uma pitonisa do oráculo de Delfos disse que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. Ao ouvir isso, Sócrates ficou perplexo e decidiu investigar se essa afirmação era verdadeira. Platão nos relata essa experiência na sua Apologia, na voz de Sócrates. Quando ouvi isso, pensei comigo mesmo: o que afinal quer dizer o Deus e que enigma está propondo? Pois eu estou consciente de que não sou sábio, nem muito nem pouco. O que então ele quer dizer ao declarar que eu sou o mais sábio? Certamente, ele não pode estar mentindo, pois isso não é possível para ele. E por muito tempo eu fiquei perplexo sobre o que ele queria dizer. Então, com grande relutância, eu decidi investigá-lo da seguinte maneira. Este relato de Platão nos mostra que a busca pela verdade exige muito mais do que um desejo vago de saber. Exige um esforço ativo de investigação. Mas afinal, o que significa investigar? Como essa virtude nos conduz à sabedoria? É sobre isso que falaremos hoje. A filosofia é o amor à sabedoria. Mas também podemos dizer que filosofia é amar a verdade. O sábio é aquele que, de certa forma, viu a verdade e age em função dela. O filósofo, por outro lado, desconfia que há algo além das aparências. Mas ele ainda não viu esse algo. Ele sente que existe um grande mistério. E até desenvolve um desejo profundo de conhecer esse mistério. E é esse desejo aquilo que nós chamamos de filosofia, desse amor à sabedoria. O próprio Platão nos ensina que o amor é uma força de atração em direção àquilo que nos falta. Falta, portanto, ao filósofo a sabedoria. E por isso, ele sente claramente essa força que o impulsiona em sua direção. Mas para o filósofo, amar a sabedoria não basta, não é suficiente. Ele precisa realmente buscar a sabedoria. Essa busca pela verdade é o que filosoficamente chamamos de investigação. A capacidade de investigar é uma virtude essencial para o filósofo, pois é ela que nos aproxima da sabedoria. Desenvolver uma boa capacidade de investigação faz com que o filósofo caminhe mais rápido e de forma mais eficiente em direção à verdade. A cada etapa de sua jornada rumo à luz, ele deve enfrentar novos desafios, e cada um desses desafios vai exigir uma nova investigação. Se o filósofo consegue desenvolver uma boa capacidade de investigação, ele terá à sua disposição, então, as ferramentas para enfrentar cada prova que virá à sua frente. Ele pode não saber exatamente o que aguarda na próxima prova, mas ele sabe que pode observar, refletir e agir. Quando queremos entender algo, é sempre útil buscar a origem da palavra. Muitas palavras mudam de significado ao longo do tempo. E conhecer o seu sentido original nos ajuda, pelo menos, a evitar confusões. A palavra investigação vem do latim investigare, que é formada por in, que significa sobre ou dentro, e vestigium, que significa pegada ou rastro. Portanto, a ideia original seria seguir pistas para descobrir algo. Isso deixa claro que investigar não é um processo passivo, mas é uma busca ativa, que exige paciência, método e esforço constante. E aqui, a gente chega então a um ponto crucial. Não existe investigação sem questionamento e sem a vontade de descobrir. No processo filosófico, a investigação não busca apenas conhecimentos superficiais, mas busca, sim, a grande verdade. Aquilo que realmente vai dar sentido à existência. E mais importante, investigar não é apenas um exercício intelectual. Investigar é ação. A investigação não é uma simples curiosidade intelectual, nem um acúmulo de conhecimentos que nunca se aplicam. Investigar é penetrar profundamente, tanto no mundo externo, buscando as suas leis ocultas, quanto no mundo interno, descobrindo as nossas próprias potencialidades latentes.
O verdadeiro filósofo é aquele que investiga para compreender e transformar, não apenas para saber ou conhecer. Hoje, muitas pessoas associam a filosofia a algo puramente teórico. Isso faz com que muita gente pense: eu preciso ser muito inteligente para entender filosofia, filosofia não é para mim, filosofia é muito difícil. Essa ideia vem, infelizmente, de uma visão moderna e limitada do que é filosofia. No mundo pós-renascimento, a filosofia passou a ser vista como uma atividade acadêmica e puramente secular, separada da vida prática e da espiritualidade. Isso acabou contribuindo para que ela fosse reduzida a algo meramente intelectual. O professor Jorge Ângelo Livrari ilustra essa diferença com uma metáfora muito interessante. Ele diz assim: imagine um pescador apaixonado pela pesca. Esse pescador tem os melhores molinetes, as varas mais sofisticadas e uma caixa cheia de iscas, anzóis de diferentes tipos e todos os apetrechos possíveis e imagináveis. Ele lê livros sobre técnicas de pesca, assiste a vídeos, passa horas organizando todo o seu equipamento. Mas ao final, ele nunca pesca. O verdadeiro sentido da pescaria é pegar o peixe. Da mesma forma, o verdadeiro sentido da filosofia não está apenas no seu estudo, mas na prática. Se eu tenho todo o conhecimento filosófico, mas não aplico nada em minha vida, que valor real isso tem? Infelizmente, muitos encaram a filosofia da mesma forma que esse pescador, acumulando conhecimento, mas sem nunca praticá-lo. Naquilo que nós chamamos de filosofia à maneira clássica, como ensinamos em Nova Acrópole, o conhecimento intelectual é importante, mas não é suficiente. Por isso, a investigação filosófica exige prática. Bom, agora que entendemos a importância da investigação, como nós podemos desenvolvê-la? O próprio Sócrates nos dá uma pista. Ele não apenas aceitou a resposta do oráculo, ele investigou. E seguindo o seu exemplo, nós podemos identificar algumas posturas essenciais para uma verdadeira investigação filosófica. Número 1. A investigação precisa de uma direção. Investigar sem uma meta clara não é investigação, é apenas curiosidade. Sócrates queria saber se o oráculo dizia a verdade. E eu? O que eu estou buscando? Eu quero investigar se vale a pena desenvolver a paciência? Eu quero investigar se eu devo mudar algo, alguma postura em minha vida? A verdadeira investigação exige direção, pois sem um objetivo claro, nós corremos o risco de nos perder no caminho. Um grande exemplo de alguém que tem uma meta clara é Ulisses na Odisseia. Ulisses não sabe os desafios que vai enfrentar no seu caminho, nem os obstáculos que vão surgir, mas ele tem uma certeza: a sua meta é Ítaca. Da mesma forma, aquele que busca a verdade precisa saber para onde está indo, mesmo que não conheça todos os detalhes da jornada. O mesmo acontece com o prisioneiro que começa a se libertar do fundo da caverna no mito de Platão. Esse prisioneiro, ele não sabe o que o espera fora da caverna. Ele não conhece o caminho exato, mas ele sabe que a sua meta é sair e encontrar a luz. Ele não quer se aprofundar ainda mais no mundo das sombras, mas sim caminhar rumo à verdade. Isso é ter investigação com meta. Eu não vou ter todas as respostas, mas eu vou saber qual direção eu devo seguir. Antes de iniciar uma investigação, é necessário estabelecer essa meta. Digamos, por exemplo, que eu queira desenvolver a virtude do valor, da coragem. Todos nós temos um certo grau de coragem, uns mais, outros menos. O primeiro passo que devemos fazer é identificar qual o meu patamar atual. Eu me pergunto, então, onde eu estou? E depois eu defino aonde eu quero chegar. O que significa ser mais corajoso para mim? Agora sim, eu tenho uma meta clara. Por exemplo, a minha coragem hoje me permite enfrentar certas dificuldades até aqui, mas há desafios diante dos quais eu ainda hesito. Isso não significa que eu devo agir com imprudência ou inconsequência. Alguém que pula de paraquedas, por exemplo, não necessariamente é corajoso, porque ele pode fazer isso buscando apenas a adrenalina. A coragem verdadeira
é enfrentar aquilo que nos desafia internamente. Portanto, se eu quero ou se eu preciso desenvolver a coragem, eu devo investigar essa virtude. E aí o primeiro passo pode ser sim defini-la intelectualmente, mas isso por si só não basta. A verdadeira investigação filosófica, como eu disse, não separa o pensamento da ação. Conhecimento sem prática acaba sendo um conhecimento estéril. Segundo ponto, sem método, a investigação se perde. A investigação exige um método. Sem disciplina e estrutura, ela se perde. A investigação filosófica não pode ser apenas uma acumulação de ideias soltas. Como dizia um grande mestre, tudo é possível, porém, há que prová-lo. O verdadeiro filósofo não se contenta com hipóteses ou crenças. Ele testa, verifica e experimenta. Sem um método claro, a investigação se torna apenas um jogo de palavras. Com o método, ela se torna um caminho sólido rumo à verdade. O que chamamos hoje de método científico tem essa mesma raiz. A ciência, em última instância, é um braço da filosofia, e a sua estrutura se baseia nos princípios da investigação filosófica. Assim, nós podemos nos inspirar no método científico para compreender como investigar filosoficamente. Quando um cientista quer descobrir algo, ele parte sempre de uma pergunta clara. Ele tem uma meta estabelecida. De posse dessa pergunta, ele busca o que já foi descoberto sobre o assunto. Ele investiga o que os outros já estudaram e concluíram. O filósofo faz o mesmo. Se eu quero investigar a coragem, por exemplo, eu posso buscar os ensinamentos de Platão, Aristóteles ou de outros grandes sábios ou filósofos que já refletiram sobre essa virtude ao longo da história. Mas isso, para mim, vai ser apenas o ponto de partida. Assim como o cientista não se limita a repetir o que os outros fizeram, o filósofo não se contenta em citar livros e teorias. Ele precisa experimentar. Ele observa os resultados, analisa e, com base neles, chega às conclusões. O filósofo faz o mesmo dentro de si. Se eu quero desenvolver a coragem, eu devo buscar todo o conhecimento prévio disponível, mas isso não basta. Agora, eu preciso experimentar. Eu vou conscientemente exercitar essa virtude nas diversas situações da vida. Algumas vezes eu vou acertar, outras vou errar, mas cada experiência vai me dar resultados concretos. Aos poucos, eu posso ir refinando minha compreensão e desenvolvendo um verdadeiro conhecimento. Um conhecimento que não é apenas teórico, mas é um conhecimento vivido. Isso é ter um método de investigação. Além disso, o método bem estabelecido evita que o filósofo assuma como verdade conceitos pré-estabelecidos sem refletir e praticar. E para isso, é preciso desenvolver um ceticismo saudável. O que nos leva ao próximo ponto. Ponto 3. Ceticismo saudável. Questionar é essencial para a investigação. Nós não devemos acreditar em algo apenas porque foi dito por uma autoridade, nem assumir que nossas crenças estão sempre certas e são imutáveis. O verdadeiro filósofo não aceita ideias de maneira dogmática. Ele questiona, investiga e revisa suas próprias concepções, buscando sempre um entendimento mais profundo. A própria palavra ceticismo tem uma raiz etimológica interessante. Ela vem do grego skepticus, que significa livre exame, ou seja, o ato de examinar e questionar livremente. Os céticos antigos defendiam que a dúvida deveria ser o eixo do pensamento, pois acreditavam que não há como alcançar o conhecimento absoluto. Para eles, o caminho natural do ceticismo levava à suspensão do juízo, epoquê, e à indiferença filosófica, a ataraxia, muito apreciada pelos estoicos. Pois, ao reconhecer a ilusão do mundo, o filósofo deveria evitar se prender a qualquer certeza. Platão define a coragem como a preservação firme daquilo que a razão estabelece como correto e verdadeiro, mesmo diante de pressões externas ou dificuldades. Ou seja, a coragem é agir conforme o que é certo, independente das circunstâncias externas. Mas isso não significa que eu devo assumir essa definição como um dogma. O filósofo não vai aceitar nada de maneira irrefutável apenas porque Platão disse. Ser um investigador filosófico não é apenas seguir doutrinas, mas testar essas doutrinas na prática. Esse ceticismo saudável pode nos levar a perguntar e experimentar. O que Platão quis dizer com isso? Isso se aplica à minha vida? Como eu posso testar essa ideia na prática?
E a partir dessa reflexão, desenvolvermos o nosso próprio entendimento da coragem, transformando ela em algo vivo, aplicável, e não apenas num conceito teórico. Por outro lado, o ceticismo saudável não significa rejeitar tudo, mas sim se abrir ao questionamento e à experimentação, permitindo que nossa investigação seja autêntica e transformadora. E isso nos leva a um efeito muito interessante desse ceticismo bem direcionado. Ele é capaz de nos abrir as portas para o ecletismo. Se não estamos presos às crenças rígidas ou a uma única fonte de conhecimento, nós vamos ser capazes de buscar a sabedoria onde quer que ela esteja. E isso nos leva ao nosso próximo ponto, o ecletismo filosófico. Estar aberto para a verdade onde quer que ela esteja. Buscar o melhor em cada fonte sem preconceitos. O filósofo não pode se prender a rótulos ou dogmas. A sua busca deve ser guiada pela verdade, e não por ideologias ou crenças pré-estabelecidas. O verdadeiro ecletismo filosófico consiste, então, em estar aberto para encontrar os fragmentos da verdade em qualquer lugar. Ele não se limita a uma única tradição, a uma única escola de pensamento ou cultura, mas deve buscar extrair o melhor de cada fonte que tem à sua disposição. A princípio, essa postura do ecletismo pode parecer fácil, mas isso é apenas porque não temos consciência dos preconceitos que nós carregamos. Muitas vezes, aceitamos com grande facilidade as ideias que reforçam as nossas convicções e crenças. Por outro lado, rejeitamos sem reflexão aquelas que as desafiam. Quando entramos em contato com uma nova ideia, a nossa mente automaticamente procura argumentos para rejeitar essa ideia. Isso é natural. Esse mecanismo, ele é capaz de nos proteger de contradições, mas também é capaz de nos impedir de aprender e de crescer. O ecletismo na investigação filosófica exige que estejamos atentos a esse processo, que nós dominemos essas reações automáticas e nos abramos a escutar, ler e refletir verdadeiramente sobre qualquer conhecimento que se apresente. E aqui surge outro ponto fundamental. Para que essa busca seja genuína, é necessário integridade e honestidade. Estar aberto a todas as fontes não significa aceitar tudo indiscriminadamente, mas avaliar cada ideia com justiça e retidão. O que nos leva ao nosso próximo ponto, a importância da integridade e honestidade na investigação. A busca pela verdade exige que deixemos de lado nossos interesses pessoais. Sócrates poderia ter simplesmente aceitado a afirmação do oráculo de Delfos e desfrutado de todo o prestígio de ser considerado o homem mais sábio da Grécia. Mas, ao contrário, ele preferiu investigar, colocando a verdade acima do seu próprio reconhecimento. Aliás, ao longo de todo o texto da Apologia, Sócrates faz questão de reafirmar que coloca a defesa da verdade acima de sua própria existência. Porém, a gente sabe que essa não é uma tarefa nada fácil. A nossa personalidade, naturalmente, tem interesses particulares. E muitas vezes nós tentamos moldar a investigação para que ela nos beneficie de alguma forma. Podemos, por exemplo, buscar uma definição de coragem que nos favoreça, ou interpretar um conceito de maneira conveniente para reforçar aquilo que já acreditamos ou que desejamos alcançar. Nós não devemos nos enganar. Acreditamos que automaticamente seremos íntegros e imparciais. Se em um primeiro momento nós temos a impressão de que estamos investigando sem interesses pessoais, eu diria que é muito mais provável que nós ainda não tenhamos identificado esses interesses do que eles realmente não existirem em nossa investigação. Por isso, criar consciência sobre os nossos interesses ocultos é um passo fundamental para trazer integridade e honestidade ao processo de investigação filosófica. Isso significa questionar as nossas próprias motivações, estar atento às nossas próprias inclinações e garantir que buscamos a verdade pelo seu próprio valor e não apenas pelo que ela pode nos proporcionar. Somente assim, a investigação filosófica se mantém autêntica e vai pavimentar o verdadeiro caminho para o conhecimento. E esse compromisso com a verdade, ele não pode ser apenas teórico. Ele precisa ser colocado em prática. E, finalmente, isso nos leva ao nosso último ponto, a necessidade de ação na investigação. O conhecimento por si só não é sabedoria. Apenas colocando em prática aquilo que nós aprendemos, nós podemos realmente crescer. A investigação exige uma meta, um método, ceticismo, ecletismo
e honestidade. Mas nada disso tem valor sem ação. O verdadeiro aprendizado acontece quando incorporamos o conhecimento em nossa vida. E isso exige prática constante. Tomamos novamente o exemplo da coragem. Para desenvolvê-la verdadeiramente, não basta entender sua definição filosófica ou conhecer as reflexões de Platão e Aristóteles sobre o tema. É necessário viver a coragem. Estar atento às situações do cotidiano e se perguntar: como eu posso agir de forma corajosa nesta circunstância aqui? O que aconteceria se eu enfrentasse esse medo? Como eu posso testar essa virtude agora? E então, agir, observar os resultados e finalmente refletir. Funcionou? Não funcionou? O que eu posso melhorar? Que ajustes que eu preciso fazer para avançar? Esse ciclo de agir, observar e ajustar é o que transforma conhecimento em experiência e experiência em sabedoria. Sem ação, a investigação permanece incompleta. E a filosofia se torna justamente esse exercício apenas teórico, sem impacto real na nossa vida. Na obra A Voz do Silêncio, a filósofa russa Helena Blavatsky descreve 3 etapas no caminho rumo à sabedoria. O filósofo, ou como ela diz, o discípulo, deve percorrer 3 salas. A primeira sala é a sala da ignorância, onde todos nós nascemos, vivemos e se não fizermos nada, vamos morrer. A segunda sala é a sala da instrução, onde somos capazes de acumular conhecimento, mas ainda assim corremos o risco de nos perder na ilusão da erudição. Finalmente, a terceira sala é a sala da sabedoria, onde o conhecimento é capaz de se transformar em algo vivo, em experiência real. E essa jornada é a essência da investigação filosófica. Sócrates, lá na Apologia, nos mostra como esse processo ocorre na prática. Ao ouvir a declaração do oráculo de Delfos de que ele era o homem mais sábio da Grécia, ele não aceitou essa afirmação cegamente. Ele decidiu investigar. E ele conversou com aqueles que eram considerados sábios, sejam políticos, poetas, artesãos. E ao examiná-los, ele percebe algo curioso. Todas essas pessoas acreditavam saber mais do que realmente sabiam. Os políticos falavam com autoridade sobre temas que não compreendiam. Os poetas criavam belas obras, mas muitos não entendiam plenamente o significado delas. Os artesãos dominavam suas técnicas, mas extrapolavam sua experiência para áreas onde nada sabiam. Ao final dessa investigação, Sócrates conclui, então, que o oráculo estava realmente correto. Se ele era o homem mais sábio da Grécia, era porque, pelo menos ele, tinha consciência da sua própria ignorância. Os outros, iludidos por suas certezas, estavam presos na sala da ignorância, confundindo conhecimento com sabedoria. Sócrates dava os primeiros passos firmes para se libertar da sala da ignorância. E essa libertação começa exatamente com a consciência da nossa própria ignorância e com a disposição de investigar a verdade. Não há nada mais filosófico do que amar, investigar e servir. Transmutar conhecimento e sabedoria é resultado de muita investigação filosófica, pois saber é realmente poder. Não poder, talvez, no sentido que normalmente nós o entendemos, e sim no sentido de que a verdadeira sabedoria só será nossa quando nós pudermos aplicá-la na realidade. Seremos verdadeiramente corajosos, não quando apenas entendemos o conceito de coragem, mas quando pudermos verdadeiramente agir com coragem em nossas vidas. Por isso, o verdadeiro filósofo investiga não apenas para conhecer, mas para transformar a si mesmo e o mundo ao seu redor.